Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Queremos dar um bem-vindo também a você que está na sua casa e estará assistindo esse culto, participando juntamente conosco desse culto. Nós queremos nesse momento orar, pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas, para que Deus possa estender suas mãos sobre nós e nos dar refrigério, nos dar alegria em um momento em que precisamos cada vez mais estar próximos do nosso Deus. Você, na sua casa, nesse momento reúna a sua família, chame seus filhos, chame a sua família, para que juntos nós possamos adorar o nome santo do Senhor. Vamos todos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus querido, porque mais uma vez nos reunimos em teu nome, Senhor. Independente de onde estejamos agora, nós invocamos a Ti, nós levantamos a nossa voz e Te adoramos de todo o nosso coração. Pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, pedimos a Tua bênção sobre nossas famílias e pedimos, Senhor, pela nossa nação, de uma maneira geral, que Tu venha, ó Deus amado, intervir de maneira poderosa, fazendo, Senhor, com que todo o mal possa ser dissipado e que nós possamos, meu Pai querido, testemunhar do Teu poder. Abençoa, Deus querido, todos aqueles que neste momento estarão assistindo, participando deste culto que estamos transmitindo, que Tu possa, ó Deus, ouvir cada oração que será feita, receber cada louvor, ouvir, Senhor amado, o clamor do Teu povo, que a palavra que será ministrada, que ela possa tocar nos corações e que juntos nós possamos ser edificados, confortados, consolados, exortados por essa palavra que é tão necessária para as nossas vidas. Deus poderoso, abençoa o Ministério Montese cada vez mais, abençoa nosso pastor presidente, todos os pastores que o auxiliam, que Tu possa, Deus amado, nos capacitar neste momento para que venhamos continuar a fazer a Tua obra. Deus amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar 2 hinos da harpa. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. transformação.
Fala, Jesus querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo tom, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, apede o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno som. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, sempre me hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor.
Nosso amigo Santo Espírito, venha aqui
Aleluia. Queridos irmãos, nesse momento também nós queremos falar sobre algo que sempre nós fazemos nos nossos cultos. Os nossos cultos a Deus, nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos a palavra, nós nos confraternizamos uns com os outros e também nós contribuímos, nós trazemos aquilo que nós temos sido abençoados por Deus através das nossas rendas para também abençoar a obra de Deus, abençoar outras pessoas. Nós estamos vivendo em um momento diferente na nossa história, onde estamos muitos ainda impedidos de vir ao templo, exatamente por conta de estarmos nos resguardando da enfermidade que assola a terra neste momento. Mas nas nossas casas também nós somos orientados a continuar contribuindo. A nossa igreja, ela mantém os seus trabalhos, historicamente já faz isso há muito tempo. Temos obreiros no interior do estado que dependem de serem ajudados por nós para ter a manutenção da sua família, do seu sustento, e nós fazemos isso através dos nossos dízimos e ofertas. Sabemos que o momento ele é diferente, mas sabemos também não só das promessas de Deus relacionadas a isso para as nossas vidas, mas também sabemos da nossa responsabilidade de maneira a continuarmos a manter as pessoas que fazem a obra de Deus. Nesse momento, muitas pessoas dependem dos nossos dízimos e ofertas para ter o seu sustento, para ter a condição de continuar não só a fazer a obra de Deus, mas também continuar a sustentar a sua própria família, a fazer com que o pão chegue à sua mesa. Então, nesse momento também, nós falamos sobre isso. No nosso culto, nós também contribuímos, trazemos dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus e dos obreiros que fazem a obra. Então, você que já tem as contas da igreja, você pode fazer isso através de transferência, de depósito bancário. Você pode também entrar em contato com o seu pastor para expressar como você deseja fazer isso. E dessa forma nós vamos continuar mantendo a obra de Deus e mantendo principalmente os obreiros e famílias que neste momento dependem que nós continuemos a contribuir com essa obra que não pode parar. Então, nesse momento nós vamos orar pedindo a Deus que continue a nos abençoar, mesmo em meio a um tempo tão difícil que vivemos, mas cremos na bênção de Deus, cremos que Deus ele tem poder para fazer qualquer coisa, principalmente no que diz respeito a cuidar de nós. Então, nesse momento nós vamos orar, você na sua casa, ore também, para que nós possamos pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós elevamos o nosso pensamento a Ti e pedimos a Tua bênção, Senhor. Nós confiamos na Tua providência, confiamos, meu Pai querido, naquilo que Tu podes fazer por nossas vidas e sabemos, Senhor, que tudo está sob o Teu controle. Pedimos que Tu estenda as Tuas mãos sobre nós e nos abençoe, não só, Senhor, no que diz respeito às questões espirituais, não só no que diz respeito às questões, Senhor, da nossa mente, mas também, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre os nossos recursos financeiros, sobre aquilo, Senhor, que nós temos adquirido de maneira material, para que nós possamos, meu Pai, continuar a viver nesta terra, cuidando dos nossos entes queridos, cuidando, meu Pai, da Tua igreja, cuidando da Tua obra e dos obreiros que fazem esta obra. Pedimos que Tu venha, meu Pai, abençoar cada crente neste momento que acompanha este culto e que já separou a sua oferta, já separou o seu dízimo para continuar a manter a obra e os obreiros. Pedimos a Tua bênção, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, encher de alegria, encher de fé, encher de confiança, Senhor, todos aqueles que contribuem para a Tua obra. Deus querido, louvamos o Teu nome e pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saudamos mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino e que o Senhor possa falar ao seu coração aí na tua casa, porque independente do momento que estamos vivendo, nós devemos crer que o nosso Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Nosso Deus, Ele é soberano e Ele vai sempre cuidar das nossas vidas. Amém? Glória a Deus.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
glorificado seja o Senhor nosso Deus. Eu gostaria de saudar todos os irmãos, aqueles que estão dentro dos seus lares nesse momento, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão nos ajudando. Talvez os irmãos não consigam visualizar pelo vídeo, mas algumas pessoas estão aqui na igreja, os irmãos que estão ligados ao som, à gravação, aqueles que estão participando do culto, todos obedecendo às normas do Ministério da Saúde, mas nós queremos louvar a Deus, externar a nossa gratidão ao Senhor por aqueles que estão trabalhando em prol de que a palavra do Senhor Deus, mesmo nesse momento que nós estamos privados, né, do trabalho regular, mas que Ele possa adentrar o lar dos irmãos, a poderosa palavra do Senhor. Nós queremos louvar a Deus e também pela vida de cada uma das irmãs que aqui estão, sempre orando, pedindo a Deus de que esse momento ele seja passageiro, que logo mais estejamos todos juntos aqui na casa do Senhor para glorificar o Senhor nosso Deus. Antes de abrirmos a Bíblia Sagrada, ontem pela manhã, os presidentes de convenções ligados à CGADB aqui do estado do Ceará, que são 4 convenções, estiveram reunidos e no diálogo exatamente tentando verificar o que pode ser feito, a obediência às regras impostas pelo Ministério da Saúde e pelo decreto do governador que hoje foi renovado. Durante esse período de reunião, o próprio governador do estado do Ceará ligou, sabendo que estava havendo a reunião, e falou um pouco da prorrogação do período de quarentena que estamos tendo no estado do Ceará, mas também falando de que as igrejas que têm seus trabalhos, mesmo tendo esta privação, elas são livres para cultuar e orar ao Senhor nosso Deus. Não é um culto público, nós não podemos fazer ajuntamentos. A lei nesse momento e de forma correta estão nos resguardando de maiores dificuldades em relação à saúde, mas nós podemos adentrar o templo, dobrar o nosso joelho, orar de forma individual, durante os dias, os horários em que as igrejas estão abertas. Nossos pastores comunicarão a todos os nossos membros esses horários para que nós não tenhamos ajuntamentos. A intenção é não ter grupos próximos uns dos outros, exatamente para que não haja o contágio, mas nós queremos louvar a Deus, porque também as autoridades reconhecem a importância que tem a casa do Senhor Deus, a importância de nós nos direcionarmos à casa de Deus para orarmos, entregarmos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, crendo de que o Senhor Deus, esse sim, pode reverter este quadro que aí nós estamos. Então nós que somos educados e ensinados a orar pelas nossas autoridades, independente de partidos, independente do pensamento que nós temos, esse é o momento de nós orarmos a Deus, para que o Senhor dê capacitação, graça, para que as autoridades elas possam fazer com que esse momento na sociedade transite de forma mais tranquila. Então nós queremos agradecer a Deus também pelo dia de ontem, que foi uma bênção. Cremos nós, uma porta que Deus nos abriu para a propagação do Evangelho do Senhor nosso Deus. Irmãos, eu gostaria de todos aqueles que juntamente comigo estão de posse da sua Bíblia, abrirmos no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Isso é uma pregação que eu já preguei algumas vezes, e observando como é bom rever a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que ela se renova a cada dia, e nós cremos perfeitamente nisso. Aquilo que ouvimos anos atrás, quando paramos para observar, Deus tem algo novo para nos falar. Capítulo de número 4, primeiro livro de Samuel, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus?
Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra um cenário que nós, povo de Deus, já conhecemos muito bem. Os filisteus, inimigos do povo de Deus, juntamente com o povo de Israel, se organizaram para aquela batalha, e aquela batalha não começou muito bem. Aquela batalha começou com o povo de Deus sendo derrotado, e a Bíblia Sagrada diz de que no começo logo da batalha, 4.000 homens morreram ao fio da espada, eles pereceram durante aquela batalha, e a Bíblia Sagrada nos ensina de que o povo de Deus começou a questionar por que Deus tinha permitido aquela derrota no início da batalha. E alguém teve assim a ideia de vamos trazer a arca do Senhor. A Bíblia Sagrada fala que os anciãos de Israel disseram: vamos trazer a arca, colocá-la no meio, porque na verdade isso há de animar o povo. É impossível de que com a arca do Senhor Deus presente no meio da batalha, essa batalha seja perdida. E a Bíblia Sagrada nos ensina de que de Siló veio a arca, e ao adentrar o arraial no meio do povo que estava chorando por causa da derrota inicial, a Bíblia Sagrada diz que aquele choro se transformou em grande alegria, em júbilo, e toda a terra gritava e se alegrava de forma tal que o chão se estremeceu. Parecia assim que o Senhor Deus ia descer e lutar aquela batalha e vencer a guerra, por causa da emoção que aquele povo naquele momento sentia. E aí nós precisamos de ter um grande cuidado de não estarmos confundindo as nossas emoções com aquilo que é verdadeiramente importante na obra do Senhor nosso Deus e nas nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz de que parecia que ia dar certo. Estava tudo muito parecido com o cenário que às vezes nós temos nas nossas vidas, de ouvirmos determinada palavra, crermos em determinada situação, ouvirmos algumas profecias às vezes e nos alegramos de forma tal e nos esquecemos até de observar o que a palavra de Deus nos ensina, e a nossa emoção ela é tal de que nós achamos que é o suficiente para vencer a batalha. E quando nós paramos para observar na nossa vida em especial, nós temos muitos momentos de grandes emoções, e por causa disso às vezes temos também grandes decepções. Quantas vezes nós ouvimos a juventude, no começo da sua juventude, com aquela paixão que parece de que vai nos apartar da vida, nos tirar do chão, flutuar entre as nuvens, e daqui a pouco nós começamos a observar que na verdade era só uma chuva passageira, que aquela emoção na verdade ela não é real, de que aquela pessoa em que nós nos encantamos tanto, ela não é assim tão maravilhosa como nós imaginamos. Às vezes nós nos decepcionamos com tantas coisas na vida, mas a nossa emoção ela foi tão gritante naquele momento que nos esquecemos de observar o que a palavra de Deus nos ensina. Essa semana, numa das mensagens de um dos nossos pastores, ele falou exatamente do período em que o povo de Deus foi conduzido à Babilônia, o povo de Deus que sofreu uma grande derrota. A Bíblia Sagrada diz que o templo foi incendiado, as coisas sagradas foram levadas para uma terra ímpia, e a palavra de Deus fala que distante se levantava alguém profetizando e dizendo: não se preocupem, daqui a 2 anos nós estaremos de volta em Israel. Mas a palavra de Deus diz de que Deus tinha avisado através dos verdadeiros profetas, de que o povo de Deus só retornaria depois de 70 anos, e que orasse por aquela terra, pela paz da terra, que se casassem lá, que aprendessem a viver em terra estranha, mesmo adorando a Deus, porque a profecia de Deus, ela se cumpriria independente da emoção de alguns. Precisamos de entender os nossos momentos. Precisamos de compreender e afastar de nós as emoções que nós temos,
que às vezes são só paixões passageiras, e verificar o que a palavra de Deus nos ensina. Porque a Bíblia Sagrada diz que da mesma forma que o povo de Deus se levantou com aquela grande alegria, com aquela grande emoção, o inimigo do outro lado, que inicialmente teve pavor, que inicialmente teve medo, alguém de coragem do outro lado também se levanta. E a Bíblia diz, verso de número 7 do mesmo capítulo: pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. Verso de número 9: alguém deles disse, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. Verso 10: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram em Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram naquela batalha. Aquela emoção inicial virou em grande derrota. Se talvez naquele momento em que 4.000 estavam caídos em terra, que perderam inicialmente a batalha, se eles tivessem verificado a palavra de Deus, tivessem observado o mandamento do Senhor, não precisava de ter caído mais 30.000 homens. Não precisava da arca do Senhor Deus ter sido levada pelos outros inimigos de Deus. Não precisava de, naquele momento, os filhos do sacerdote terem morrido. Mas a verdade é que a insistência em viver emoções, às vezes, nos leva a uma derrota atrás da outra. E vamos perdendo as batalhas porque não paramos para observar o que a Bíblia Sagrada diz. Muitos às vezes estão vivendo por essas emoções, sendo enganadas às vezes por vil palavras, por sentimentos, por mensagens que não vêm do alto, que não têm bases na palavra do Senhor nosso Deus, e crendo nisso vão caminhando e perdendo batalhas constantemente. E a Bíblia Sagrada nos fala que aquilo que serviu de amuleto para o povo de Deus, e isso é preocupante, porque às vezes estamos observando as coisas que são sagradas, que verdadeiramente têm importância, e que a Bíblia Sagrada nos manda ter carinho, orar, preservar, retirar de nós a sandália do pé, adentrar no espaço, mas não nos garante a vitória. O que nos garante vitória é observar o que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor Deus não está preso a um local, o Senhor Deus não está preso a um amuleto, o Senhor Deus não está preso às nossas emoções, àquilo que nós achamos que é. O Senhor Deus, Ele se atém à sua palavra. A Bíblia Sagrada nos ensina que Ele mesmo disse de que Ele vela por ela para que esta palavra se cumpra nas nossas vidas, independente daquilo que nós pensamos e cremos. Por causa disso é que nós precisamos estar atentos ao momento em que nós estamos vivendo. Porque às vezes nós temos ouvido amuletos sendo passados, pessoas crendo em determinadas coisas, em determinadas rezas, em tipos de coisas de que não levam a nada. O que leva a um verdadeiro avivamento, a uma verdadeira vitória, é observarmos o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Imaginem só, irmãos, aquele momento que já estava confuso como não estava agora. A Bíblia Sagrada fala que aqueles que voltavam da batalha, mesmo depois da derrota, observavam o cenário, 4.000 homens no começo da batalha, depois mais 30.000, a arca de Deus tinha sido levada, os filhos do sacerdote já tinham morrido. Que cenário terrível! Aquele povo voltava em vergonha, cada um para a sua casa. Veja bem que a Bíblia Sagrada diz de que a arca de Deus foi levada, mas o nome do Senhor Deus não foi debochado, porque a Bíblia Sagrada nos ensina de que Deus não se permite escarnecer. A Bíblia Sagrada fala que por onde a arca de Deus passou, ela ia derrotando os inimigos. A Bíblia Sagrada fala que no templo de Dagon, ele caiu por terra, houve peste no meio da comunidade que levou, sozinha a arca, sem a mão de ninguém, sem interferência de ninguém, o Senhor Deus ia de vitória em vitória, caminhando como sempre Ele vai. Mas a palavra de Deus fala que porque o povo de Deus não observou a sua palavra, enquanto Deus ia ganhando as suas batalhas, o povo de Deus ia perdendo as suas. E nós precisamos de atentar para a voz do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina que no capítulo de número 7,
na continuidade desse momento tão difícil para o povo de Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina, verso de número 2, do mesmo livro, no capítulo de número 7 de 1 Samuel, a Bíblia diz: e sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate, tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus lamentava, e lamentava, e lamentava de novo, né? E 20 anos foram se lamentando, mas nada fizeram. É interessante que às vezes nós temos essa mania entre nós. Nós costumamos lamentar das coisas, nós lamentamos quando temos muita liberdade, nós lamentamos quando temos pouca liberdade, nós lamentamos quando nós temos que acordar cedo, agora que a gente não tem muito o que fazer, lamentamos porque acordamos tarde, se tem muita comida a gente está engordando, se tem pouca comida a gente está passando fome, se tem muita água a gente vai morrer afogado, se tem pouco a gente tem muita sede. A verdade é que é do ser humano se queixar. Nós reclamamos. Quando a gente observa lá no Jardim do Éden, nos primeiros momentos, um jardim todo preparado para que o homem vivesse de forma maravilhosa, esplendorosa, nós vamos ver o homem se queixando. E a Bíblia diz que o povo de Deus estava assim. A questão é que o povo de Deus se queixou durante 20 anos. E quantas vezes nós paramos para observar as nossas vidas e nós temos queixas repetidas. Nós temos problemas nas nossas vidas e que quando a gente para olhar e olha para trás, nós vamos ver que eles nos acompanham ao longo de muitos anos. E não tomamos uma medida para resolver as nossas causas. E como isso nos deixa preguiçosos, e como isso nos deixa medrosos de enfrentar os nossos problemas, de resolver as nossas causas, de nos levantar de onde nós estamos, intercedermos ao Senhor Deus, fazermos a coisa certa para que o problema das nossas vidas sejam solucionados. Irmão, se nós não nos movimentarmos, vai continuar tudo do jeito que está. Se nós não tivermos uma ação para resolver as nossas causas, ficarmos esperando do alto alguma coisa cair sobre as nossas vidas, não vai acontecer. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós precisamos de nos levantar e caminhar e produzir e trabalhar e ver o que fazer para que as coisas possam ser acontecendo ao longo das nossas vidas, certamente debaixo da vontade do Senhor nosso Deus, mas nós não podemos nos permitir que o tempo passe e nada seja realizado. E a Bíblia Sagrada nos ensina, verso de número 3: então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Que grata promessa. Verso de número 4: então os filhos de Israel tiraram de dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Que atitude gloriosa. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram todo aquele dia, e disseram ali: pecamos nós contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. O que aconteceu ali foi aquilo que deveria ter acontecido lá no capítulo de número 4 de 1 Samuel. Se o povo de Deus tivesse tido essa atitude que nós estamos vendo em Samuel, capítulo de número 7, a batalha lá atrás não teria sido perdida. Teria sido poupado a vida de 30.000 homens. Teria sido poupada a vida dos filhos do sacerdote, teria sido poupada a vergonha de se perder a arca do Senhor nosso Deus para os filisteus, mas na verdade a emoção era tão grande que não se permitiram ouvir o que Deus tinha para falar. Porque a Bíblia Sagrada fala de que o primeiro ato de Samuel é falar das promessas que o Senhor Deus tinha para o seu povo, promessas gloriosas.
A Bíblia Sagrada diz de que Deus olha para aquele povo e diz: olha, afastai de vós aquilo que não presta, observai a minha voz, as minhas palavras, dedicai o vosso coração a estar na minha presença, que eu vos livrarei da batalha. Que promessa! É a mesma promessa que nós temos para as nossas vidas hoje. A palavra de Deus repete essa promessa ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Todos os momentos em que o povo de Deus estava perdendo a batalha, por mais que se enchessem de amuletos, de esperanças vãs, a palavra de Deus é sempre a mesma: voltai para mim, trazei o vosso coração para o caminho correto, que eu vos darei a batalha, a vitória. E a palavra de Deus fala que os filhos de Israel, no verso 4, fizeram exatamente o que o Senhor Deus tinha pedido. A mudança de atitude nesse momento, ela é importante para as nossas vidas. De vez em quando eu recebo algumas postagens dizendo: não é para voltar à normalidade que estava, porque exatamente a normalidade é que era o problema. E que verdade! Nós precisamos de atravessar esse momento diferente que estamos na sociedade e sair do outro lado pessoas diferentes, entendendo que nós temos um Deus que nos guarda independente das situações, de que se o nosso coração estiver voltado para o Senhor nosso Deus, Ele nos livrará e nos trará vitória em todas as nossas batalhas. A Bíblia Sagrada fala de que o povo de Deus obedeceu a voz de comando. Diferente da outra vez, que eles tentaram dar um jeitinho de resolver da sua própria forma, eles resolveram obedecer a voz do Senhor. E a palavra de Deus diz mais, verso de número 5, Samuel diz: congregai-vos, ó Israel, em Mispa. E todo o povo se congregou, porque Samuel queria orar por eles. É interessante nós observarmos de que há um ato do Senhor nosso Deus, fazendo as promessas, há um ato do ser humano em mudar de atitude, mas há um momento em que há uma comunhão entre os dois, e nesse momento é onde nos encontramos em oração com o Senhor nosso Deus. Precisamos de orar mais, de pedir ao nosso Deus que Ele nos guarde, que Ele nos livre, mas também de que Ele nos ajude a mudar aquilo que nós precisamos de mudar. É observar no nosso interior aquilo que precisa ser resgatado, aquilo que precisa ser feito de forma diferente, para que o Senhor Deus nos dê a vitória. Verso de número 8, a Bíblia diz: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Até lembrar de que precisavam das suas lideranças, eles lembraram, porque da outra vez eles queriam passar por cima dela. É importante nós sabermos que nós sempre teremos alguém acima das nossas vidas, alguém que impõe a mão sobre nós, que ora, que nos ajuda, que nos ensina a palavra de Deus, que nesse momento de lutas e dificuldades ora e vela por nós. É importante nós também orarmos, obedecermos, ajudarmos as nossas lideranças naquilo que elas precisam nesse momento. Em vez de criticar, ore pelo seu pastor. Em vez de criticar, ore pelaquela liderança que Deus tem levantado para lhe ajudar a atravessar esse momento de dificuldade. Esse é o momento em que parece que muitas pessoas dizem o que querem e poucos têm a ciência do que realmente está acontecendo. Mas oremos para que o Senhor Deus, no meio daqueles que Ele levantou para liderar a nação, liderar as igrejas, para que o Senhor Deus dê conhecimento, graça, para saber o caminho a ser trilhado para atravessarmos esse momento de dificuldade. E a Bíblia Sagrada, e nós não iremos ler, entre o capítulo 10, verso 10 e o verso de número 11, mostra a grande vitória que o Senhor Deus deu ao seu povo. Sem precisar de que eles fossem à batalha, sem precisar de ver pessoas morrendo, sem precisar de passar vexames, sem precisar de passar por mortes. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Senhor Deus se levantou, lutou aquela batalha e trouxe grande vitória para o povo de Deus. No verso de número 12, para encerrarmos, a Bíblia Sagrada diz de que Samuel não tomou para si a vitória. Ele não se levantou e disse: veio de mim, foi a minha voz, ou foi a minha boa palavra, ou foi a minha boa promessa, ou foi o meu belo sorriso, ou foi porque eu sou um juiz. Nada disso. A Bíblia Sagrada fala de que Samuel, ele louva ao Senhor nosso Deus, ele dedica a vitória, aquela batalha, a Deus que verdadeiramente trouxe a vitória naquele momento da vida. A Bíblia diz
que Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sei, naquele local em que antes o povo de Deus tinha sido derrotado. Ele naquele momento coloca aquela pedra e chamou o seu nome de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor Deus tem nos ajudado até esse momento, Ele tem nos guardado até esse momento, Ele tem nos feito suprir de todas as nossas necessidades, e nós queremos um Deus que, independente de quanto esse momento se prolongue, o Senhor Deus há de nos guardar, nos livrar, e nós estaremos aqui amanhã agradecendo a Deus, fazendo menção do nome dEle, porque Ele, Deus, é sim este poderoso para nos livrar e nos guardar de todas as dificuldades. Nesse momento, feche os seus olhos, ore juntamente comigo, para que o Senhor Deus faça essa palavra ficar gravada em nossos corações e que nós possamos aplicar a cada dia a sua vontade em nossas vidas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai querido, pela tua boa mão sobre as nossas vidas, pela tua provisão, Senhor amado, por tu ter guardado o teu povo de forma tão gloriosa, ó Pai querido. Te pedimos também pela vida daqueles, ó Pai amado, que nesse momento estão enfermos, que nesse momento estão passando por momentos difíceis, ó Pai querido. A tua palavra nos ensina, Senhor, que para ti nada é livrar, Senhor amado, todos aqueles que fazem menção do teu nome, ó Pai amado. Guarda, livra, Senhor, de todo mal a todo o teu povo, que esse momento seja um momento, Senhor querido, de renovo nessa nação, que nós possamos avaliar melhor as nossas emoções e estar diante de ti, ó Pai querido, desejosos de ouvir a tua voz, ó Pai amado. Nós queremos te louvar e te agradecer no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Que palavra gloriosa, que palavra edificante para as nossas vidas. Você que ouviu essa palavra nesse momento, você que foi edificado por essa palavra, envie ela para alguém, fale para alguém, para que essa pessoa ouça, assista essa palavra. Amém. Vivemos em um momento onde estamos precisando cada vez mais ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E nós temos a possibilidade nesse momento também de falar de Jesus para outras pessoas, enviar essa palavra para outras pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas, sejam confortadas nesse momento tão necessário. Divulgue esse canal que é oficial da nossa igreja, a Demontese TV, no YouTube, e as pessoas terão a possibilidade também de ser poderosamente edificadas nesse momento tão necessário para a vida de cada uma delas. Então faça isso, e eu creio que Deus vai continuar nos abençoando. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a união e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe.